Meus queridos irmãos, minha saudação na paz do Senhor a todos esta noite. Feliz estou na presença de Deus por essa honrada oportunidade em poder esta noite ser parte desse congresso e também ser parte da obra de missão e poder esta noite, com toda a graça de Deus, transmitir a mensagem do Senhor aos vossos corações. Eu acredito que era o ano de 1989, quando eu tinha 14 anos de idade, quando o presbítero Pedro Valentim Monteiro, em uma viagem ao Chile, no seu regresso trouxe uma Bíblia em espanhol. E eu ali pela primeira vez o Salmo de número 23. E ao ler, Jeová é mi pastor, nada me faltará, em lugares de delicados pastos me hará descansar. Quando li pela primeira vez, lágrimas desceram dos meus olhos. E desde aquele momento, algo diferente começou a acontecer na minha vida. Desde então, sou grato ao meu pai, ao meu pastor, que Deus o usou como canal de bênção para que hoje eu seja o que sou. Louvo a Deus nesse tempo, nessa última década, pela vida do meu amigo pastor Jean Porto dos Santos, um homem que eu considero com o espírito apostólico, que injetou em mim uma semente para os povos não alcançados. Deus abençoe a tua vida sempre. Agradeço a Deus nesse momento por aqueles que dirigem e governam sobre mim, pastor Pedro, pastor Marcos, presbítero Edson Cardoso. Agradeço a Deus por minha esposa, meu filho. Agradeço a Deus pela igreja que pastoreio em Presidente Franco, onde vou completar 8 anos de missão naquele lugar. Eu tenho certeza absoluta de que Deus preparou este momento, porque na minha agenda não existia, na minha mente não existia, mas os planos de Deus são diferentes dos nossos planos, e o pensamento de Deus é diferente dos nossos pensamentos. Eu quero orar antes de trazer a mensagem de Deus. Talvez eu comece a minha participação ao contrário aqui, mas eu gostaria de orar neste momento, porque eu tenho certeza que Deus tocará alguns corações para uma coisa que muita gente não gosta de ouvir, mas você precisa ouvir. Eu quero orar para que Deus toque 50 corações esta noite, entre hoje e amanhã, que trarão ao altar do Senhor, cada uma dessas 50 pessoas, o valor de R$1.000. Eu quero orar neste momento. Eu não sei se você está aqui na nave, se você está na arquibancada desse templo. Eu não sei se você está comigo aqui em cima desse púlpito. Eu não sei se você está lá fora. Eu gostaria nada mais que você fechasse os seus olhos, que você levantasse a sua mão e você recebesse a voz do Espírito Santo que falará no teu íntimo, falará na tua mente, falará na tua alma profundamente. Se você quer receber neste momento esse toque, você tem coragem para levantar as suas mãos. Eu gostaria que todos levantassem as suas mãos e fechassem os seus olhos. Acontecerá hoje e acontecerá amanhã, fruto da oração que farei neste lugar. Meu Deus, eu estou na tua santa e irrepreensível presença. Este lugar que se tornou o templo para que nós nos reuníssemos e adorássemos o teu santo nome. Meu Deus, nós estamos no lugar e no evento mais importante da face da terra. Nem mesmo G8, nem mesmo G12 e nenhuma reunião que se faça no globo terrestre para tratar da economia e da estabilidade do povo da terra é mais importante que este momento que nós estamos aqui vivenciando na tua presença. Espírito Santo de Deus, tu conheces o meu coração.
Tu conheces o meu gemido, e que seja o meu gemido, Senhor, transposto a essas vidas que levantam as suas mãos, e Tu coloques no coração delas uma semente que brote desejo, que brote vontade, que brote uma ação, Senhor, de plantar o seu sacrifício, o seu esforço na Tua presença, Senhor, ainda esta noite e na noite de amanhã. Eu te peço, Espírito Santo de Deus, com toda a força que há no meu ser, que esta pessoa não jante tranquila, não durma tranquila, não se levante tranquila, no aspecto de que sua alma seja impulsionada, convertida e convencida pelo Teu Santo Espírito. E eu te dou graça pelas 50 pessoas que Tu vai levantar esta noite neste lugar e no dia de amanhã, que oferecerão, Senhor, a soma de R$1.000 cada uma delas, para a obra que resgata vidas, para a obra que tira da sarjeta e coloca na rocha, para a obra, Senhor, mais importante entre os homens, obra que Tu constituístes, obra que Tu levantaste, obra, Senhor, que a nossa mente não é capaz de compreender, mas nós nos esforçamos em nos colocar na Tua presença, em permitir que o governo do Senhor seja pleno sobre nossas vidas. Eu te agradeço, Senhor. Toca nas arquibancadas, toca aqui em cima desse cenário, toca aqui, Senhor, no meio desta igreja, toca lá fora e toca nos corações dos mais de 300 que nos ouvem e nos vê através da internet. Deus, a Ti seja glória por aquilo que acontecerá, a Ti seja honra, e eu me despojo de toda soberba, orgulho, e dou a Ti toda a glória, Senhor, no nome santo de Jesus. Somente os que creem confirmam dizendo amém, amém, amém. Tome a sua preciosa Bíblia neste momento. Vamos abrir o texto sagrado, Jonas, o livro missionário do Antigo Testamento, capítulo de número 4. Eu sinto a presença de Deus tão maravilhosa aqui. O Senhor tem me falado coisas tão preciosas aqui. Eu gostaria, irmão, você que está lá fora, você que está na porta, eu sei que está calor, às vezes tem um mal-estar. Eu gostaria que você não andasse nesse momento, a menos que seja de suma importância. Todos os que estão aqui em cima do púlpito, por favor, também, se você tem o seu iPhone, o seu iPad, o seu iTudo, você tire do Wi-Fi, você não fique conectado à internet, permita que Deus te fale cara a cara. Permite que Deus fale no teu coração. Essa é a última, talvez, oportunidade que você terá de ouvir esta palavra. Você não sabe o que acontecerá daqui a alguns minutos. Jonas, no capítulo 4 e o versículo de número 6. Diz a palavra: e preparou Jeová Deus uma aboboreira, a qual cresceu sobre Jonas para que fizesse sombra sobre a sua cabeça e o livrasse do seu mal-estar. E Jonas se alegrou grandemente pela aboboreira. Repita comigo essa última frase. E Jonas se alegrou grandemente por causa da aboboreira. Você vai dizer outra vez, por favor, você que está na internet também, diga comigo. E Jonas se alegrou
grandemente por causa da aboboreira. Tome o seu assento no nome de Jesus. Eu prometo ser o mais sucinto e aplicar rapidamente a palavra de Deus. Mas eu preciso dizer aquilo que está no ser da minha alma esta noite. A história de Jonas todos nós sabemos, desde que somos conhecedores da palavra de Deus, desde que frequentamos a escola dominical, onde a professora sempre nos mostrava um barquinho, um homem barbudo, com a sua cabeça calva, e mostrava-o sempre no meio de uma tempestade, e sempre nos ensinava dizendo: este é o homem que fugiu da presença de Deus. A história de Jonas é uma das mais surpreendentes da Bíblia. A história e a crise de Jonas é uma história e uma crise que merece total atenção e reflexão para os dias atuais aonde vivemos. Jonas, no capítulo 1 do seu livro, ele relata que um dia veio a voz do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te e vai a Nínive e predica e prega a palavra sobre aquela cidade, porque o seu pecado tem chegado até mim, e eu estou com vontade, por causa do pecado, de destruir aquela cidade. Era um dia normal como qualquer outro dia, e Jonas morava no centro de Jerusalém. E quando o Senhor fala com ele, ele se dirige até Jope. E Jope distanciava 50 quilômetros do centro de Jerusalém, aonde estava o porto que dava acesso a 2 lugares de suma importância naquela época. A mesma distância que ia-se a Nínive era a mesma distância para chegar a Tarsis. Eram 6 meses de viagem em uma embarcação para escolher qualquer lugar, indo a Tarsis ou indo a Nínive. E Deus tendo um projeto para a cidade de Nínive, porque ainda que fora pecadora, ainda que o seu pecado tivesse chegado às narinas de Deus, Deus queria dar-lhes a chance, porque no coração, nas entranhas de Deus, não existe vingança, não existe revolta, não existe desejo de matar. Nas entranhas de Deus existe misericórdia, compaixão e vontade de salvar. Mas Jonas, entenda isso, Jonas era um profeta nacionalista. Jonas acreditava que Deus o tinha levantado para profetizar para Israel. Então, na cabeça e na concepção de Jonas, ele foi criado desde pequeno, e quando se viu nele o desejo e a vontade e o chamado de Deus para a obra profética, seguramente o seu pai desde pequeno diz: olha, Deus se moverá em ti, Jonas, e tu pregarás e trarás mensagem ao nosso povo, porque nós somos a menina dos olhos de Deus. Deus nos levantou para a sua glória, Jonas. Meu filho, quando tu profetizes então, porque essa é a única específica nação que o Senhor adquiriu e a chamou como povo para si. Então Jonas nasce, e no seu bojo, Jonas tem esse contexto de vida: eu nasci para profetizar para Israel. Mas Jonas, que conhecia Deus, não o conhecia na plenitude. Jonas, que conhecia Deus, jamais pudera pensar que um dia, talvez ao amanhecer, entardecer, anoitecer, não sabemos, mas a voz de Deus veio sobre ele
E Deus diz: levanta-te e vai a Nínive. Quando o Senhor fala essas palavras a Jonas, Jonas se revolta. E o seu íntimo diz a Deus: não. Não porque conheço Nínive. Não porque sei quem são. Não porque sei dos seus pecados. E a notícia desse povo está sobre nós todos os dias. Povo que nos maltrata, povo que nos subjuga, povo que mata profetas, povo que destrói, tira a pele, degola. Este povo eu não prego para eles, porque eles não merecem escutar nenhuma palavra da minha boca. Jonas estava certo de que as únicas pessoas que podiam e mereciam o amor, a misericórdia e a bênção de Deus era o povo de Israel, e não havia mais nenhum povo na terra em que pudesse ser alcançado por uma palavra, senão o povo de Israel. Eis uma das razões porque Jonas assenta no seu coração e diz: eu não vou a Nínive, eu tomarei um outro rumo. Jonas não foi impelido por Satanás. Jonas não foi impelido por nenhuma força das trevas. Jonas foi impelido pelo seu egocentrismo, pela sua consciência insensível, e por ele acreditar que aquele povo não merecia tal palavra que saíra da sua boca. Como todos nós sabemos, ele assenta no coração e diz: eu não vou, e toma uma embarcação que o leva a Tarsis. Mas no meio, no trajeto indo em direção a Tarsis, era uma direção que levava os seus 6 meses para chegar até o destino. Mas Deus diz: eu tenho pressa com Nínive. Nínive é uma cidade que está para ser destruída. Eu não vou esperar, Jonas, que você chegue a Tarsis para que eu fale uma outra vez contigo, a ver se você se arrepende. Eu usarei todo o meu poder, toda a minha soberania, e gritarei aos ventos, aos mares, e o Deus Todo-Poderoso começa a dar a sua voz, e os mares começam a rugir, os ventos começam a soprar, e bate com ímpeto na nave em que levava o grande homem que possuía uma grande mensagem. Eu aprendo nessa palavra algumas coisas muito interessantes. Eu aprendo primeiramente nesta mensagem o seguinte: quando se trata de almas, Deus não negocia com ninguém. Quando se trata de almas, Deus está falando do ser mais precioso que possa haver entre toda a criação que Ele mesmo formou. Porque o fez a sua imagem, a sua semelhança, e Deus tem pressa para resgatar cada um deles. Ainda que Jonas dissera não, Deus disse sim. Custe o que custar, Jonas, ainda que tu tenha que pagar com a tua própria vida, eu te ensinarei que o meu amor transporta e traspassa todo o entendimento do ser humano, e vocês aí embaixo não podem entender o que eu sinto aqui em cima. Aleluia. Abra bem o seu coração e o seu ouvido espiritual. O que tens ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Jonas se arrepende, mas se arrepende hipocritamente. E Deus sabe que ele se arrepende de lábios e não de coração. Deus, na sua presciência, sabia que Jonas seria tragado pelo grande peixe, vomitado outra vez na praia, e ele iria fazer aquele serviço porque ele prezava mais a sua alma que a alma dos ninivitas. Ele pensou consigo: eu vou morrer, eu estou acabado, eu estou no inferno, eu vou clamar pela minha vida e vou fazer um acordo com Deus. Me tira desse inferno onde estou 3 dias envolvido nas algas marinhas, e eu estou em tormento. Me tira que eu vou lá e faço o que tu queres.
Mas o meu coração diz não. Mas eu vou fazer, porque eu tenho a minha vida por preciosa. Ele sai e prega 3 dias naquela cidade. E começa a dizer: 40 dias basta para que o Senhor destrua a todos vocês. 40 dias e o Senhor destruirá toda a cidade. Arrependam-se. Mas o seu coração dizia: tomara que vocês nunca se arrependam, porque o meu desejo é vê-los mortos. Ele dizia: arrependam-se, porque o Deus Todo-Soberano em 40 dias destruirá esta cidade, porque o pecado de vocês tem chegado até as narinas de Deus. Mas o seu coração dizia: tomara que isso não aconteça. E para a surpresa de Jonas, a sua oração de agoreiro não funciona. Ele prega, se distancia da cidade, e ele fica esperando notícias do que vai acontecer. Ele faz uma barraca, se coloca debaixo dela e fica esperando alguém trazer a notícia. A notícia que ele queria escutar debaixo da sua barraca era: o povo não se arrependeu, Deus vai destruí-lo, e ele iria se alegrar muitíssimo. É um contrassenso esta palavra, mas é uma história real, não é fictícia. E é uma história onde nós vamos aprender coisas importantes para a nossa vida esta noite. Quando Jonas se propõe estar debaixo da sua barraca, Deus faz crescer sobre Jonas uma aboboreira. As folhagens dessa aboboreira trazem para Jonas sombra, descanso, para curá-lo da fadiga e da moléstia que estava sobre a sua cabeça. E Jonas, segundo o texto que nós lemos, diz a palavra de Deus: e Jonas se alegrou em extremo, profundamente, pela sombra, pela aboboreira. Eu fico imaginando mais ou menos a expressão de Jonas. Jonas estava curtindo aquele momento, dizendo: ai, que coisa boa que o Senhor me fez. Ele talvez comece a dizer: olhe a bênção de Deus sobre a minha vida. Porque se o Senhor não tivesse comigo, o Senhor não faria com que crescera sobre mim essa sombra protetora. E ele começa a entrar como que em estado de êxtase por uma aboboreira. Fica encantado com aquilo. O homem que conhecia o poder de Deus, o homem que conhecia da onde ele saiu, o homem que conhecia os detalhes da história do povo de Israel, que Deus abriu o mar vermelho, que os tratou no deserto, que colocou em fuga todos os seus inimigos, ele fica extasiado por causa de uma aboboreira. Quando eu estava lendo essa palavra, o Senhor ministrou algumas coisas no meu coração. E uma das coisas que entendo nesse capítulo 4 de Jonas é que o livro termina sem fim. O livro termina inacabado. E eu orava ao Senhor e perguntava: o que aconteceu com Jonas? O que aconteceu com Nínive? A história, os arqueólogos dizem alguma coisa, mas não é tudo palpável o que eles dizem. Mas o Espírito Santo dizia ao meu coração, à minha alma, o seguinte: a crise de Jonas é a crise da igreja atual. E eu perguntava: qual é a crise de Jonas? E qual é a crise da igreja atual? A crise de Jonas não é diferente da nossa crise. Havia um duelo entre o amor de Deus e o coração insensível de Jonas.
Havia um propósito firme e forte no coração de Deus, mas do outro lado existia alguém que endurecia o seu coração propositalmente, conscientemente, dizendo: eles não merecem esta palavra, essa misericórdia. Se depende de mim, eles nunca te conhecerão, ó Deus. Aí estava Jonas, tranquilo debaixo de uma aboboreira. E quando eu lia esse texto, Deus dizia ao meu coração: Adonias, como nós temos a possibilidade e a capacidade de amarmos coisas fúteis, de amarmos coisas passageiras. Como pode ser que nós nos apegamos a objetos? Como pode ser que as nossas entranhas estejam aferradas a esta terra? Como pode ser que eu tenha maior atenção e coloque em primeiro lugar o que é meu, o que é passageiro, o que é neblina, o que é mortal, aquilo que perece, em vez da vontade do Supremo Deus na minha vida? Essa era a crise de Jonas. Tem muita gente, a igreja atual está equivocada em uma condição. Escute bem o que eu vou dizer. Talvez você não concorde comigo, mas não me importa muito nesse momento. Nem todo sinal de bênção, de prosperidade, indicam que você está fazendo a exclusiva, a perfeita e agradável vontade de Deus. Nem toda. Jonas tinha essa sensação: eu estou debaixo da aboboreira, fiz o que o Senhor mandou fazer, eu fiz, não me importa a consequência. Agora Deus me está premiando, Deus me está dando galardão por aquilo que fiz. E quando Deus sonda o coração de Jonas, Deus se revolta lá de cima, e Deus fala com alguém, com um ser minúsculo, um ser que Jonas muitas vezes houvera pisado sobre ele. Mas eu acho interessante nesta palavra, em todo o contexto do livro de Jonas, Deus fala com um homem e o homem não atende. Deus fala com um bicho e o bicho diz: eis-me aqui, Senhor, o que queres que eu faça? E Deus diz ao bicho: eu quero que tu se levanta da terra, saia do lugar onde você está, encontre o pé de aboboreira onde está o profeta. Eu falei com ele e ele não me quis ouvir, mas agora nós vamos começar um novo processo de lição e de ensino na sua vida. Ó bichinho, saia da onde você está. E o bichinho disse: sim, Senhor, aqui estou. Eu acredito que Deus mesmo se surpreenda de que fale com o homem não atende. E Deus fala com uma bactéria, Deus fala com uma lesma, Deus fala com um gusano, Deus fala com alguma coisa que não tem nenhuma importância para nós, e Ele atenda. Deus não podia deixar assim, porque tinha 120 mil homens que não sabiam discernir entre a sua mão direita e esquerda. E quando o bicho comandado por Deus entra no caule, penetra na seiva e faz secar aquela vida que nasceu de noite, e durante o dia ela começa a se consumir. Então Jonas sente o vento do oriente, o sol escaldante batendo na sua cabeça, e se indigna e se revolta. E quando ele se revolta, Deus aparece para ele, e numa expressão mais coloquial, mais simplória, é como que ele dissesse: Jonas, tu está reclamando do quê? Eu estou revoltado, Senhor. Tu estás revoltado por causa da aboboreira? Tu não plantaste, tu não fizeste crescer, num espaço de uma noite nasceu, no outro dia pereceu, e tu estás totalmente revoltado por causa da aboboreira, Jonas? Sim, Senhor,
eu estou revoltado. E eu te peço uma coisa: melhor que o Senhor me tire a vida, porque melhor me é viver do que morrer. Deus estava interessado em 120 mil pessoas. Jonas estava contente com a bênção de Deus. Essa mensagem essa noite é totalmente consciente, para que nós entendamos um pouco. Para que você entenda uma coisa, irmão, que nosso amor, as nossas convicções, elas vão se exterminando com o passar do dia, com coisas que perecem. Já não há mais importância por aquilo que o Senhor quer que a igreja faça. Entenda uma coisa: Jonas é o protótipo vivo, é a história viva e verdadeira da igreja na face da terra. O que é que Deus buscava na vida de Jonas? Deus buscava na vida de Jonas um coração aberto, buscava sensibilidade. Deus buscava no coração de Jonas um lugar para depositar do seu amor e da sua compaixão pela humanidade. Deus buscava no coração de Jonas um coração totalmente espontâneo e voluntário, para que levasse a glória de Deus, o amor de Deus, independente a quem fora. Mas ele não pôde entender aquilo que Deus via como mais precioso. Diga-me você se essa não é a nossa história e a nossa crise. Deus vai abençoando pessoas que vão ficando debaixo da sombra, vão gostando da sombra, descansando na sombra, elogiando a sombra. Ai, meu Deus do céu, que coisa boa! É Deus me ajudando, é Deus me abençoando. Mas eu entendo pela palavra de Deus, Deus tem interesse em ajudar, em abençoar, em prosperar e levantar o seu povo somente com uma finalidade. A finalidade é que o seu nome, a sua glória, o seu evangelho seja conhecido em todos os povos, em todas as nações. Deus não nos levantou para estarmos debaixo da sombra, descansando. Até porque toda sombra é passageira. Nenhuma sombra é permanente. Nem a própria sua sombra, em refletida com o sol, aonde você anda, ela muda. Nem mesmo a sua sombra você pode controlar, nem mesmo a sua vida você pode controlar. Mas a igreja de Deus, infelizmente, nesses dias, vive debaixo da sombra, sem importar-se com milhares de pessoas que estão morrendo. E Deus continua dizendo: vai lá e fala, vai lá e anuncia. Mas nós dizemos: deixa-me na sombra, a sombra é melhor, abençoa-me mais, Senhor. O propósito de Deus era totalmente diferente. Deus queria ensinar a Jonas o seguinte: Jonas, ama os teus inimigos, ora por aqueles que te perseguem, dá de comer àqueles que se revoltam contra ti, Jonas. O Senhor estava dizendo: Jonas, entenda o meu coração e te compadece comigo, Jonas. Tu estás aflito porque tivesse uma perda totalmente inútil, fútil. Tu estás totalmente revoltado por uma coisinha que eu fiz por ti. A bênção fui eu quem dei, a sombra fui eu quem trouxe. Tu não tem que se alegrar com ela, se alegra comigo. Aleluia. Como nos apegamos a essas coisas? Nos apegamos tanto a essas coisas que nós vivemos mais com os nossos celulares na mão do que com a Bíblia na mão. Nos apegamos tanto que a nossa vida é o Facebook e não é a presença de Deus.
nos apegamos tanto às mordomias desta terra, que estamos insensíveis à voz de Deus, porque cada minuto perdido nesta terra para o crente é milhares de almas que se vão para o inferno, nas profundezas das trevas. Era isso que Deus queria que Jonas entendesse. Ele se revolta e diz: eu estou revoltado. É por isso que eu disse, estando ainda na minha terra, eu vou fugir, eu vou desaparecer. A carga é pesada demais. Eu não tenho estrutura para amar inimigo nenhum. Eu gosto de amar pessoas que gostam de mim. Eu gosto de dar presente para pessoas que me dão presente. Eu gosto de abraçar quem me abraça. Eu gosto de elogiar quem me elogia. Mas fazer isso com gente que quer o nosso mal, eu não vou fazer. Jesus vem anos depois, e junto com seus discípulos e todos os seus seguidores diz: se vocês amarem quem vos ama, que recompensa terão vocês? Jesus vem depois e ensina aos judeus, e isso é reflexo na nossa vida também, dizendo: eu tive fome, não me deste de comer, tive sede, não me deste de beber, eu estive nu e tu não me vestiste, eu estive preso e tu não me visitaste. Não é essa a história da igreja e o perfil da igreja? Esse é o perfil, é a história da igreja. Essa é a nossa crise, é a crise de Jonas. É a crise de Jonas. Eu queria que você entendesse uma coisa. Eu tenho certeza que você não vai voar esta noite aqui, mas a tua mente, o teu coração, o teu espírito não mais será igual a partir desta noite. Eu quero que você entenda o que Deus me diz para que diga a você: os teus sustentáculos, as tuas estabilidades, elas serão consumidas, elas desaparecerão, elas se evaporarão com o tempo. Mas aquilo que você planta com eficácia, aquilo que você faz para o reino, aquilo que você faz segundo o coração, o conceito e o preceito de Deus, resulta para a vida eterna, não somente a tua, como de milhares e milhares e milhares e milhares neste mundo que precisam. É interessante, mas nós passamos como igreja a ridicularizar o mendigo, a ridicularizar o homossexual, a ridicularizar a lésbica, a tirar sarros e a fazer chacotas com aqueles que vivem debaixo da droga e da bebida. Perdemos a sensibilidade, somos como Jonas dizendo: nós é que somos o povo bonito, nós, olha a nossa aparência, como nós estamos transformados. Se Deus te transformou, é para transformar a outros que estavam na tua condição. Se Deus te levantou, é para te levantar a outros que estavam na sarjeta como você. Porque ainda os nossos presídios, os nossos hospitais e as ruas de Sara, existem milhares de pessoas que estão gemendo e não sabem por que gemem, mas gemem a causa do seu pecado. Eles são muito mais importantes que a sombra do conforto, que a boboreira da prosperidade, que a riqueza que vem sobre nós, mais do que qualquer tecnologia, mais do que qualquer coisa que possa satisfazer a nossa carne, a nossa mente. Eles são mais preciosos, porque custaram preço de sangue derramado na cruz do Calvário. Aleluia. Aleluia. Deus dizendo a Jonas: Jonas, eu não amo ninguém com exclusividade. É por isso que João disse: Deus amou de tal maneira
ao mundo. Em se tratando de mundo, Deus não tem exclusividade. Deus está buscando na igreja uma referência. E aqui eu vou lhes dizer uma coisa. Vou lhes dizer uma coisa para que nós abramos a mente. Eu fiquei indignado, eu tenho um espírito indignado e muitas vezes revoltado com alguma coisa. Porque Deus levantou a igreja para ser a menina dos seus olhos, para ser a referência. Jesus disse: vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. Todo aquele que me segue não andará em trevas. Vocês estão colocados num alto lugar para que possa iluminar. Mas infelizmente há muita gente que deixou de brilhar, há muita gente que deixou de dar gosto a este mundo. Não é à toa que o Brasil constituiu como um dos maiores brasileiros de todos os tempos um homem espírita, Chico Xavier, aonde eles disseram: nele habita o amor, nele habita a humanidade, nele habita a solidariedade. Sabe por quê? Porque a igreja deixou de tomar o seu lugar e está escapando para lugares aonde Deus não nos mandou ir. Tarsis era muito melhor do que Nínive. Tarsis ficava no sudoeste, em Málaga, na Espanha. Lugar melhor. Seria uma das metalúrgicas mais importantes da nossa época comparado ao dia de hoje. Era muito melhor. Lugar requintado, mas Deus não mandou Jonas para lá. Deus mandou Jonas para o pior lugar. Deus mandou Jonas em lugares aonde precisava de luz. Deus mandou Jonas na escuridão. Deus mandou Jonas aonde pessoas se matavam entre si. Deus mandou Jonas aonde a humanidade tinha se perdido. Deus enviou Jonas aonde já não brilhava luz e nem amor para com o próximo. Mas Ele quis fazer a sua vontade. Que a crise de Jonas seja hoje sarada das nossas vidas pelo poder, infinito poder do Espírito Santo de Deus aqui esta noite. É impressionante, queridos. Mas Jonas estava dizendo dentro de si: não vale a pena. Amar outro povo não vale a pena. Entregar-se por outra gente não vale a pena. Nós somos a menina dos olhos de Deus. Não vale a pena. Tem pessoas que fazem esforços tremendos para fazer a sua própria vontade. Mas quando diz respeito a fazer a vontade de Deus, eles correm da vontade de Deus. Eu e você conhecemos pessoas que anos atrás, quando os Estados Unidos da América era o melhor lugar do mundo para se ganhar dinheiro, nós temos histórias de pessoas que se submetiam horas e horas dentro de um caminhão frigorífico para fugir das autoridades, colocando em risco a sua própria vida, deixando no seu lugar de habitação a sua família, os seus filhos. Eles renunciaram o amor pelos filhos, renunciaram a sua família, eles se despojaram de todo sentimento por causa das riquezas. E hoje, quando Deus fala: eu não deixo nada por Deus, eu não passo fronteira nenhuma, porque eu não posso abandonar isso, eu não posso abandonar aquilo. Irmãos, nós estamos em crise, e que Deus hoje possa exterminar do nosso meio este sentimento. Nós não vemos mais jovens se entregando à obra de missão. Nós vemos jovens sonhando com as suas carreiras. Fiz uma, quero 2 faculdades. Eu fiz 3, eu quero 4. Eu quero pós, eu quero graduação, eu quero doutorado, eu quero fazer, porque isso me condiciona a vida. Tudo isso é bonito, mas tudo isso é sombra, tudo isso é passageiro. A geração que hoje vive, geração de Pastor Pedro, geração de Senhor João Senovaile, era a geração que quando jovens dizia: não me importa onde tu mandas, se no deserto eu vou, se nas praças eu vou, aonde for eu vou, o meu futuro cuida Deus, dos meus filhos cuida Deus, da minha família cuida Deus, eu me entrego à vontade de Deus, não me importa onde seja. Mas nós perdemos a sensibilidade. Eu estava vendo
enquanto eles faziam o jogral, algo dentro de mim dizendo: até mesmo os elementos mais simples da igreja nós deixamos, porque uns dizem: é careta, isso já não toca mais, isso já não fala mais, isso já não mexe mais com ninguém. E nós vamos escutando as vozes do inimigo, das artimanhas, e nada mais nos sensibiliza, porque já nada mais mexe com as nossas emoções. Então nós vamos deixando. O folheto já não fala mais, ir às ruas já não fala mais, ir aos hospitais está fora de moda. Falar para o vizinho, agora nós temos que usar outra estratégia. E nós rebuscamos justificativas todo o tempo para driblar e sair da nossa mente o nosso compromisso. Mas Deus quer levantar uma igreja que tenha compromisso, comprometida até os ossos, comprometido espírito, alma e corpo, com a paixão, com a misericórdia, com o arrependimento. As nossas próprias músicas mudaram. Não tem mais que cante música ao pecador. Vamos ser sinceros, irmãos. Vamos ser sinceros. Toda música que nós tocamos na igreja mexe com as nossas emoções e nos leva ao egocentrismo. Eu adoro o meu Deus. Mas não temos mais música que toque arrependido. Deus te perdoa os teus pecados. Você está na escuridão, mas décadas atrás era diferente, porque cantores mesmo cantavam para tirar das trevas. Hoje eles cantam para satisfazer as suas próprias almas. Queridos, a crise de Jonas tem que ser exterminada e extirpada. E nós precisamos sair debaixo da sombra, antes mesmo que Deus queira mandar um bicho para consumir todo o nosso sustentáculo, para consumir toda a nossa sustentabilidade, para consumir todo o nosso apoio. Eu vou terminar. Jonas se esqueceu de observar nos antigos escritos, onde Deus resiste a um pacto com Abraão, dizendo: Abraão, em ti eu farei bendita todas as nações, todos os povos da terra. Fique em pé comigo, por favor. Eu gostaria que você não desse as costas, porque eu não terminei de pregar ainda. Gostaria que você fosse tão respeituoso. Muito obrigado pela sua amabilidade. Deus quer fazer uma obra tremenda aqui esta noite. É um problema quando a sombra se torna mais preciosa do que aquele que a deu. É um problema quando nós achamos que a boboreira é muito mais refrescante do que a própria vontade de Deus. Esta noite aqui eu gostaria de fazer um convite. A história de Jonas fica em aberto porque ela termina justamente dando continuidade a nós como igreja. E esta noite eu gostaria de fazer um apelo consciente. Se há entre nós algumas pessoas ainda que possam sentir paixão por outras pessoas e por aquilo que não é nosso. Eu entendo perfeitamente o que é amar um outro povo não sendo seu povo. E eu faço isso já há 12 anos, quando comecei a amar outras nações. Esse departamento tem 18 anos, 12 anos eu faço parte dele. E louvo a Deus por fazer parte desse contexto. É muito duro poder amar outras pessoas, mas é muito gratificante poder amar gente que não é da sua linhagem.
E Deus quer que você seja reflexo do amor que Ele tem pela humanidade. Eu gostaria de chamar à frente aqui, consciente, sem nenhuma emoção, pessoas que a igreja, que o pastor possa ver hoje, que estão disponíveis para entregar-se à vontade de Deus, seja quando for, seja para onde for. Eu gostaria de convidá-los a passar aqui em frente, nesse momento. Se você está na galeria, você me ouve lá fora, você está aqui no meio, você está aqui em cima, não importa a sua idade. Você que é jovem, você tem bastante tempo para fazê-lo. Dá o maior, por favor. Nós não podemos terminar esse congresso, irmão, sem este apelo aqui, senão não é congresso de missão. Você que, como Jonas, está relutando muito tempo, eu vou fazer uma oração aqui para que Deus coloque paixão por algum país no teu coração. Você vai abrir o seu coração e Deus vai revelar um país. Deus vai revelar gente nova para que você ore por eles, para que você se entregue por eles. Eu tenho certeza do que falo aqui esta noite. Tenho convicção do que Deus me deu para fazer aqui esta noite. Eu vou esperar você com todo o tempo do mundo. Eu tenho certeza que todos que são de Deus não sairão desse lugar. Todos que são de Deus ficarão até o fim. Onde há mais pessoas? Haveria alguém que gostaria de sair debaixo da sombra e se entregar à perfeita, única vontade de Deus? Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Bueno es Dios. Haverá alguém na galeria que gostaria de descer? Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Bueno es Dios. Vamos cair a Fá. Fá. Fá maior, querido. Caia para a terceira. Isso. Seu olhar me alcançou. Fá e Dó. Dó maior. Dios ha sido bueno. Estou esperando, vejo pessoas que se movimentam lá atrás. Porque eu vou fazer uma única oração neste momento. Dios ha sido bueno. Bueno es Dios. Antes de orar, deixa eu me dizer uma coisa aqui que você talvez não saiba. Escute só um minutinho.
Quando você se entrega para a obra de missão, há um mistério tão louco que acontece dentro de você, que você não tem nada a perder. Todos os obreiros que trabalham comigo no Paraguai aprenderam um novo idioma. Seus filhos falam um novo idioma. Você vai para outras nações, você ganha uma faculdade que aqui você jamais ganharia. Desculpe me dizer, quando você fica no mesmo lugar, quando Deus te chama, você continua sendo o mesmo. Quando você é transportado a outra atmosfera, você muda radicalmente a sua vida. A sua mente, o seu sentimento, o seu espírito, os seus filhos viram seres incomum comparado à sua vida anterior. Então você não tem nada a perder. Se a sua desculpa é, eu não falo aquele idioma, você vai levantar as suas mãos nesse momento, as palmas das mãos para cima, e o Espírito de Deus que está na minha vida nesse momento, como me ensinou a falar, Ele vai te ensinar da mesma forma. Se você quer e se você quiser, você levante a sua mão. Os campos de missões na França você precisa falar francês, o Espírito de Deus vai te ensinar neste momento. E falarão novas línguas, e falarão novos idiomas. O Espírito Santo concederá a cada um, segundo aquilo que Ele quiser. Isso vai acontecer neste momento. Toda a igreja de Deus, levante a sua mão, por favor, neste momento. E eu acredito no que vou orar neste momento, no nome de Jesus. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Espírito Santo de Deus, que me convenceu e que me chamou. Espírito Santo de Deus, que colocou em mim as convicções para as nações. Eu que nada era, eu que nada fiz, e eu que nada plantei, eu que nada sonhei e não busquei, senão que o Senhor o fez tudo por mim. Da mesma forma que o Senhor me cobre, me cobriu, e continua sendo na minha vida, sobre cada uma dessas mãos que estão aqui na frente. Derrama sobre eles o potencial, a habilidade como ferramenta para falar um outro idioma, além do idioma nativo dessas pessoas. Espírito Santo de Deus, Tu sabes para a obra que tem chamado a cada um deles. Se para a França, coloca agora o francês na mente, no coração, e as articulações da língua começam a se movimentar para que falem. Espírito Santo de Deus, se para os países hispanos, ensina-os neste momento o idioma espanhol. Espírito Santo de Deus, se para os países árabes, para a janela 10h40, para a Ásia, para a África, a cada um deles reparta, Espírito Santo, agora o idioma que eles vão utilizar como ferramenta da evangelização. Eu oro no poder do nome de Jesus e transfiro desta unção que está na minha vida sobre a tua vida. Se você crê, tome isso com veracidade, agarre nas suas mãos com propriedade e louve a Deus por aquilo que o Senhor está derramando sobre a sua vida. Deus Santo, neste exato momento, começa a colocar em todo este plenário que aqui está, um país, um lugar que seja revelado no íntimo, no coração de cada uma dessas pessoas que aqui estão, para que elas orem, para que elas se entreguem e para que elas sejam convictas da obra que o Senhor fez, faz e fará por elas. Espírito Santo de Deus, eu sei que Tu te moves nesta brisa, neste silêncio, porque Tu tens sido bom, a Tua misericórdia dura para sempre. Eu sei que o Senhor está fazendo a obra que lhe pertence. Eu sei que o Senhor está chamando missionários aqui neste momento. Deus, eu Te louvo por esta obra. Eu oro no precioso nome de Jesus. No precioso nome de Jesus.
No precioso nome de Jesus. Mantenha suas mãos levantadas assim. Repita comigo essas palavras. Senhor Jesus, muito obrigado por colocar nas minhas mãos essa imensa responsabilidade. Eu sei que o Senhor me capacitará. E eu recebo o teu chamado na minha vida. E eu respondo sim a este chamado. A minha vida já não é minha. Eu a entrego toda para que tu faça a tua vontade. No nome de Jesus. Amém. Você pode voltar para o seu lugar confiante. Volte para o seu lugar confiante. Você não sai ainda. Você não sai ainda, por favor. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Bueno es solamente Dios. Quantos sabem que o Senhor é bom? A sua misericórdia dura para sempre. Eu gostaria de chamar os coletores aqui na frente nesse momento. Todos os coletores aqui na frente nesse momento. Onde estão os coletores? Obrigado por você vir aqui. Meu querido, escute uma coisa. Eu gostaria que você ouvisse a voz de Deus no sentido de entregar-se à obra de Deus. Quando você se entrega à obra de Deus, ofertar passa a ser a coisa mais pequena e mais mínima que você possa dar. Porque a sua vida você já deu. Eu gostaria de chamar pessoas que saiam dos seus lugares nesse momento e que tenham a confiança do que estão fazendo. E dentre aquelas 50 que eu orei esta noite que Deus levantaria, se há algumas delas já neste lugar, e eu sei que há, com um propósito de R$1.000 cada uma, eu gostaria que você saísse do seu lugar nesse momento e se pusesse aqui em frente. Eu queria chamar Cauane para cantar. Cauane, prepara aí para cantar. Olhe bem, irmãos, nós temos a força que Deus nos deu. E nós temos toda a riqueza, porque o nosso Deus é tremendo. Deus tem te abençoado sem medidas, para que você possa abençoar também. Eu gostaria que hoje nós começássemos uma guerra travada na área financeira. E gostaria que você tivesse a coragem e a habilidade nas suas mãos. E como servo e ministro de Deus, eu tenho certeza que Deus honrará o teu propósito.